Bom, esse aqui, na verdade, é um webinar, né? É básico, no caso, introdutório em relação ao PBX do futuro, ou seja, os PBX baseados em software livre, né? Tá, eu vou mais ou menos contar um pouquinho da história aí dos PBX que utilizaram o Asterisk como base, né? São vários que estiveram no mercado até chegar no último, que no caso é o Isabel aí, que o pessoal está utilizando hoje, tá? Só para vocês entenderem um pouco mais a história, tá? Então vamos. Bom, para quem ainda não me conhece, né, meu nome é Alberto Sato, né? Sou engenheiro de eletrônica e telecomunicações, eu trabalhei 11 anos em operadora de telecomunicações, né? E a grande vantagem é que eu trabalhei em 3 áreas distintas, né? Que no caso foi na área de telefonia, na área de desenvolvimento de sistema e na área de comunicação de dados. Isso ajudou bastante para, no caso, quando eu fui aprender o VoIP, ficou bem mais fácil para mim conhecer a área de telecomunicações, conhecer da área de sistemas, né? E conhecer também na parte de comunicação de dados. Isso facilitou muito para entrar nessa área de VoIP. Em VoIP, foi final de 2003, início de 2003, 2004, que eu comecei a trabalhar com VoIP. Eu vi que era um mercado que ia crescer muito, e desde então nós começamos a investir. E em 2004, conheci o Asterisk, desde então a gente investe nesse mercado. Tá? Na parte do Elastic, de certificação do Elastic, né? Só desligar o microfone do pessoal para não gerar. Deixa eu ver aqui qual o microfone está ligado. Se puderem desligar o webcam também, só para não ficar gerando ruído, tá? E distrair o pessoal. Então, eu fiz certificação do SE, né? No caso, eu estava em Portugal ministrando o curso lá, depois fui até Barcelona tirar a certificação em maio de 2009. E depois eu fiz a renovação em Montevidéu, quando o pessoal do Elastics fez uma reunião com diversos instrutores, né? Aí, em fevereiro de 2015, eles também, além de ter certificação do SE, eu fiz a certificação para ser instrutor do SE também, né? Da certificação de Elastics, tá? Então, o conceito de VoIP aqui, no caso, né? Só um introdutório aí, a transmissão da voz em tempo real utilizando uma rede de dados. Tá? Então, essa é a grande vantagem, você transformou a voz em dados, assim como você tem os dados. Basicamente, você utiliza uma rede TCP/IP e pode transmitir essa voz dentro dessa rede. Tem voz sobre IP, no caso, sobre uma rede IP, tem voz sobre Fermi Relay, voz sobre LTE, tem vários outros padrões. O princípio é o mesmo, né? Basicamente, ele compacta e utiliza o meio de transmissão dele. Nesse caso, vai ser o protocolo TCP/IP, tá? Eu não sei se a pessoa tá, deixa eu ver aqui, tá escutando lá para desligar o webcam, não sei, o Gerson, né, se puder desligar o webcam, tá, agora ele acabou de desligar. Então, o que acontece? Digitalização da voz, então, a voz da telefonia é uma voz bem básica, 8 kHz, mono, tudo, então você digitaliza isso, existe um processo de compactação. O objetivo da compactação é só questão de economia de banda, tá? Não é a única função da compactação. Se você, normalmente, no padrão da telefonia, se você for transmitir numa rede TCP/IP, vai gastar em uma média de 90K de banda por canal de ligação. Compactando em G729, que é um dos mais utilizados no mercado, ele cai em torno para 32K, ou seja, de 90K cai para 32K, então mais ou menos ele consome 1/3 da banda e com a qualidade praticamente igual, né? Então essa é a grande vantagem de compactação. Então você economiza a banda, principalmente se você está transmitindo pela internet, então é bem preferível você compactar para ter melhor qualidade. Principalmente se você tem, no caso do Brasil, backbones congestionados. Se você tem backbone sobrando aí dos links, vamos por Estados Unidos, Japão, Coreia, tudo que tem backbone gigantesco, não teria necessidade. No caso do Brasil, vale a pena compactar. E outro grande problema, transmissão em tempo real. Tá? Então, a grande questão do VoIP tem que ser transmissão em tempo real, porque é uma conversa entre si. Então, não dá para o sistema pegar, corrigir todos os erros e retransmitir de volta. Porque, às vezes, pode gerar um delay muito grande, que a pessoa não consegue
conversar. Então, na verdade, o que acontece? Falhou na transmissão, como ele não retransmite, gera um picotamento da ligação. Tá? É isso que acontece. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. No caso, a retransmissão tem que ser em tempo real, tá? Senão vai dar problema no sistema. Tá? Então, aí só fazer uma introdução bem rápida assim, em relação ao projeto ao VoIP, né? Agora eu vou falar um pouco do Asterisk, né? O projeto Asterisk começou lá no ano de 2000, né? Final de 99 e 2000, o Mark Spencer lá. Ele não tinha necessidade de desenvolver o Asterisk em si, né? Mas ele precisava de uma central telefônica com diversos recursos, né? E como no caso não tinha dinheiro para comprar uma central de grande porte, precisava fazer URA, atendimento de filas, vários outros serviços, então ele resolveu desenvolver um software. Foi assim que surgiu o projeto do Asterisk, tá? Então, surgiu na necessidade do Max Pence, ele já trabalhava com software livre, desenvolvimento de sistema, e nasceu o Asterisk desse projeto. Então, é um PBX completo, baseado em software, ou seja, existe um código de programação, né, que no caso, através dessa linguagem, se programa totalmente o Asterisk numa central telefônica. Só que é baseado em código de programação, como se fosse Basic e essas outras programações aí. A pessoa tem que ser programador para poder utilizar, e tem uma série de pré-requisitos, você tem que saber qual é o arquivo, um monte de itens para poder fazer com que um ramal converse com o outro. Tá? Software open source, o seu código-fonte está sempre na internet, constante evolução, e faz integração com diversos hardware também. Você pode comprar várias placas, diversos fabricantes, fazer interligação com a telefonia tradicional, através de E1, através da linha tradicional, tá? Então, se comunica com as telecomunicações também. E pode implementar diversos recursos, tá? O que acontece quando você trabalha com Asterisk, é difícil programar, ou seja, quem está acostumado com programação, mesmo assim, demora um tempinho para conhecer o esquema, né? Mas depois que... e quem não trabalha com a área de programação, então o pessoal teve a ideia de montar uma interface gráfica para fazer a instalação e gerenciamento facilitar. A primeira distribuição, o projeto surgiu em 2000, em 2005, abril de 2005, saiu a primeira distribuição de sucesso, que chamava Asterisk at Home. Era um menu bem simplesinho tudo, mas já era uma distribuição que você simplesmente instalava a partir de um CD ou de um DVD, né? E o sistema instalava o sistema operacional, todas as bibliotecas necessárias, compilava um Asterisk, mais uma interface gráfica. Tá? Essa foi a primeira distribuição que fez bastante sucesso no mercado. Tá? A Digium também lançou um projeto, né, a primeira versão foi baseada na Asterisk 1.4, né, só que com alguns problemas de estratégia, acabou não dando muito certo, porque eles lançaram o Asterisk 1.4 e logo em seguida lançaram o Asterisk Now, que seria a distribuição da interface gráfica deles. O concorrente, que era o Asterisk at Home, no caso, estava na versão anterior, que era 1.2, né? Até migrar para 1.4, eles iam dominar todo o mercado. Só que a grande questão é que o Asterisk 1.4, na época, foi lançado com bastante problemas. Então, o que aconteceu na interface gráfica? Todos os problemas que tinham na Asterisk, a interface gráfica também surgiu com diversos problemas. Então, ninguém praticamente adotou essa versão aqui. Tá? Então, apesar da Digium, que é a empresa que está por trás do Asterisk, essa distribuição nunca assim pegou muito no mercado. Tá? Trixbox, no caso, né, o que aconteceu? Que em maio de 2006, a empresa do Trixbox, a Fonality, comprou o Asterisk at Home e mudou para Trixbox e deu uma evoluída nele. Né? Ou seja, esse projeto cresceu tanto que uma empresa maior foi lá e resolveu comprar o projeto para pegar toda
todas as pessoas, a comunidade que estavam utilizando o Trixbox, que era o que dominava todo o mercado, nessa época aqui já. Era o Asterix que depois chamou Trixbox. Só que a Fonality, ela quis dar uma desperta no mercado. O que ela fez? Criou 2 produtos. Trixbox CE, da comunidade, e a versão Pro, que era o produto que eles já tinham. Só que Trixbox Pro praticamente só tinha o mesmo nome, mas a maneira de configurar era bem diferente do Trixbox CE, que era baseado no Asterix 7 Home. É o que está aqui nessa tela. Tá? O objetivo do pessoal que está no CE, vamos supor, eles estão precisando mais de recursos, migrarem para o Pro. Essa é a estratégia deles. Só que a versão Pro é uma versão paga, né, no caso, e essa é a versão gratuita. O que aconteceu que eles deixaram de desenvolver, implementar novos recursos para essa versão aqui, pois eles queriam que todo mundo partisse para a versão Pro, que tinha todos os recursos. O pessoal reclamava, talvez, da falta dessa versão CE. Então, o que aconteceu na prática, né? Como eles deixaram de atualizar por muito tempo, veio uma outra versão e dominou o mercado, chegou ao ponto deles até desabilitar esse projeto. Tá? Foi assim que eles dominaram muito tempo o mercado, mas como não faziam atualizações, então acabou morrendo o projeto também. A Intelbras também resolveu criar uma distribuição, né, baseada tudo no Asterix também, chamava DiskOS, né? A grande vantagem é a facilidade da configuração, os áudios eram todos em português, né? As outras distribuições eram tudo em inglês ou outros idiomas, aí você que tinha que digitalizar para colocar os áudios em português. Essa distribuição já veio tudo em português, que foi desenvolvida no Brasil, né? Só que saiu uma única versão e nunca mais saiu outras versões a mais, né? Fiquei até sabendo da história do projeto ali, que, segundo um deles lá, parece que uma das pessoas que trabalhava no projeto acabou levando o código-fonte do projeto, por isso que acabou não surgindo outras versões, né? É uma história que eu fiquei sabendo em relação ao projeto. Porque era um projeto muito bom, fácil de configurar e atendia boa parte do mercado. Só que a primeira versão era básica, não tinha tantas funcionalidades, né? Então, se tivesse uma segunda, terceira versão, possivelmente isso ia dominar o mercado. Mas como acabou o projeto, então morreu o projeto também. Tem o projeto da Digivoice, né, que é o fabricante de placas, né? Eles também praticamente pegaram o mesmo projeto que utilizava o Asterix Cat Home e o Trixbox, que era baseado nessa interface gráfica FreePBX, né? E fizeram a distribuição deles adaptado para a placa da Digivoice. Tá? Então, essa é uma distribuição bem voltada para quem comprou um hardware da Digivoice, uma placa deles. Se você instalar o Mute aqui, tem a versão Pro também, se você quiser algum recurso a mais, né? Aí você usa a distribuição deles, né? Porque se você instalar outras distribuições, vamos supor Isabel, Elastix, Trixbox, na época ali, não tinha drive para Digivoice, você tinha que instalar no braço, tá? Então, para evitar isso, eles criaram uma distribuição deles também, que praticamente seria o Trixbox com cara do Digivoice, tá? O FreePBX, né, que é quem desenvolveu a interface gráfica que gerencia o Asterix, que a maioria dos produtos das distribuições utiliza o FreePBX como base. O que aconteceu, a história do FreePBX, né? Em 2004, né, existia um produto chamado AMP, Asterix Manager Portal. Tá? Então, esse daqui foi a primeira interface gráfica que fez sucesso no mercado. Só que você tinha que instalar manualmente, ou seja, instalava o Linux, instalava várias bibliotecas, o Asterix, e mais o scriptzinho para poder instalar o AMP. Era complexo para instalar. Foi através desse produto aqui que surgiu aquele Asterix 7 Home, que na verdade foi em março de 2005, né? Eles pegaram esse projeto, mais outros itens que tinha no mercado, um relatório que fizeram para Asterix, Alesc, né? E criou a distribuição, tá? Então, só que aí o que aconteceu na
depois esse projeto começou a fazer bastante sucesso, que até que uma empresa comprou o projeto e mudou o nome para FreePBX. Em novembro de 2004, eles lançaram a interface. Na verdade, é o AMP, mesmo AMP, só mudou de nome, chamou FreePBX, né? E somente em 2011 que resolveram criar uma distribuição. O que aconteceu? Eles desenvolveram uma interface gráfica e vários outros produtos faziam muito sucesso através da interface que eles desenvolveram. Por quê? Vamos supor o Trixbox, o Trixbox, o Elastix, no caso o Mute, vários outros produtos usavam a interface gráfica dele, criavam uma distribuição e fazia muito sucesso no mercado. Eles que desenvolviam, como eles não tinham distribuição, então eles ficaram praticamente sem muito mercado. Somente em 2011 que eles resolveram entrar nesse mercado de distribuições também, mas só que eles já estavam bem atrás dos outros, né? Então nunca praticamente fez muito sucesso no mercado, apesar de ser uma interface que gerencia todas as outras distribuições. E em janeiro de 2015, a Sangoma compra o FreePBX. Sangoma é um dos grandes fabricantes de placas para o Asterisk. Eles resolvem comprar o projeto do FreePBX, fazem a integração do projeto Sangoma no interface do FreePBX, com o objetivo de fazer tipo uma venda casada. Quem instala essa distribuição, automaticamente já tem os drives tudo otimizado para os placas da Sangoma. Então, hoje em dia, quem está investindo bastante no FreePBX é a Sangoma, né? Com o objetivo de você utilizar as placas deles, né? Sangoma é o tipo de placa que aqui no Brasil não tem tanto assim mercado, né? A maioria do pessoal aqui no Brasil compra placa da Digion ou da placa da Digivoice e Comp, né? E tem mais a Ligera também, que no caso que é placas compatíveis com a Digion também. Sangoma não tem assim, tanto mercado aqui no Brasil. Tem pessoas utilizando, mas não é tanto assim, né? Tá. E daí tem o projeto do Elastix, né? O que aconteceu com o projeto do Elastix, né? É que, no caso, eles em 2006 lançaram a primeira, não era uma distribuição, era uma interface gráfica para gerar os relatórios das ligações realizadas. Foi a primeira coisa que todo mundo cobrava do Asterisk. Precisava ter um relatório no modo interface web, no caso. Aí eles lançaram a interface. Depois eles criaram a distribuição em dezembro de 2006. Só que o que acontecia? Nessa época que o Trixbox dominava todo o mercado. Então, mesmo eles lançando, todo mundo estava utilizando o Trixbox no mercado. Então, eles mal eram conhecidos no mercado. Como o Trixbox congelou o desenvolvimento da versão CE da comunidade, então o Elastix aos pouquinhos foi dominando o mercado. Como todo ano eles lançavam uma nova versão com novos recursos, em pouco tempo eles dominaram todo o mercado e criaram muito mais recursos do que tinha no Trixbox, a ponto de acabar o projeto do Trixbox. Então eles dominaram todo o mercado em relação à distribuição do Asterisk, né, de uma interface gráfica. Só que o que aconteceu é que em dezembro de 2016, né, uma empresa... Deixa eu só desligar o microfone aqui. Aí. Em dezembro de 2016, a empresa 3CX comprou o projeto do Elastix. Ou seja, 3CX ele fabrica uma central telefônica baseada em software também, só que é proprietário. Ele não tem nada a ver com open source, com software livre. Como essa empresa comprou o projeto do Elastix, na verdade ele comprou o nome Elastix, né? Então, a partir de dezembro de 2016, esse projeto se tornou proprietário, ou seja, você consegue até baixar uma versão do Elastix 5.0, né, que é baseado já no 3CX, gratuita aí, mas eles dizem que a licença é por 1 ano e tem várias limitações, poucos canais, tudo, né? Totalmente diferente do Elastix antigo, que você podia baixar, não tinha restrições nenhuma. Você usava quando você quiser, não tinha restrições de canais, não tinha restrição de licença. Então, o que aconteceu? O projeto em si acabou em dezembro de 2016, mudaram o nome para um projeto proprietário, deixou de ser open source
para ser um projeto proprietário. Então, o que aconteceu nesse caso? Quem estava seguindo o projeto Elastix, que estava fazendo muito sucesso, milhões de seguidores, acabaram ficando órfãos, né? Foi assim que surgiu o projeto do Isabel. Ou seja, no mesmo período que acabou o projeto do Elastix, eles jogaram o projeto do Isabel, né? Que é um fork do Elastix. Então, a união dos empresários, desenvolvedores e integradores se reuniram para poder não acabar com o projeto. Basicamente, mudaram o nome, né, do Elastix para Isabel, para dar continuidade, simplesmente para dar suporte e atualização até nos centrais que o pessoal já estava instalando, já estava em produção, no caso. Tá? Então, esse era o objetivo que o pessoal se uniu para criar o projeto do Isabel. Logo em seguida, em janeiro de 2017, lançaram o Isabel 2.5, que é praticamente uma cópia do Elastix 2.5, só que com o nome do Isabel, o logo do Isabel, com pouquíssimas modificações, né? E em julho de 2017, né, saiu a primeira versão, no caso do Isabel 4, que era baseado no antigo Elastix 4.0, que já tem um sistema operacional CentOS, já usa a versão 7, aqui usa a versão 5, né? Então já está bem mais atualizado para os hardwares mais recentes. Tá? Então eles demoraram um pouco mais para fazer a atualização e já colocaram alguns recursos a mais em relação ao Isabel. Então a tendência, o que é? O Isabel, o 4.0, e com o tempo evoluindo no caso, e o pessoal está deixando de utilizar o Elastix. Como não tem mais atualização, estão todo mundo migrando para o Isabel, praticamente a mesma coisa com algumas atualizações. Tá? Foi assim que surgiu o projeto Isabel. Contando um pouquinho do projeto Isabel, né, que praticamente o descritivo aqui é o mesmo do Elastix, como segue o mesmo projeto, né? Então, é um distribuidor de comunicações unificadas, né? Que ele gerencia telefonia, fax, se houver necessidade, mensagem instantânea, e-mail e serviço de colaboração. É software livre, né? Você pode copiar, distribuir, modificar livremente. E é distribuído normalmente como um ISO. Então, você baixa o ISO, grava o ISO, ou se for uma máquina virtual, dá o boot a partir do ISO, você faz a instalação. E basicamente, você responde umas 5 ou 6 perguntas, você faz a instalação do sistema já todo completo, com o sistema operacional CentOS, com Asterisk, com FlipBX, Filafax, Postfix, OpenFire e diversos outros itens ainda. Que se fosse listar aqui, eu acredito que ele instala pelo menos perto de 20 produtos diferentes. Porque aqui eu não listei Apache, MySQL, vários outros produtos, A2Big e tudo, coloquei só os principais, né? Então, a grande vantagem da distribuição é que qualquer pessoa leiga consegue fazer a instalação em qualquer máquina, qualquer servidor, tá? A filosofia da distribuição, né? Tem um servidor de e-mail, que é o Postfix. Caso você queira utilizar ele como servidor de e-mail, você pode utilizar como tem aqui, né? Então, aqui, na parte de mensagem instantânea, eu estava falando do OpenFire, né? OpenFire, no caso, ele faz a parte de mensagem instantânea, só que ele não vem instalado por causa que ele consome muito processamento. Tá? Então, ele já vem pré-instalado, basta você clicar. Acho que agora voltou, né? Tinha dado um pico aqui na minha internet, tá? Agora acho que deve estar ok, né? Então, aqui na mensagem OpenFire, mensagem instantânea, basicamente você só clicar lá, responder algumas perguntas e funcionando, volta levanta o serviço, tá? Servidor de fax. Na verdade, eles pegaram um produto chamado Hilafax, que é um projeto bom de open source que faz gerenciamento de fax, fizeram a integração com Asterisk. Você gera um modem virtual através do IAX Modem, conecta com o servidor de fax Hilafax e ele faz gerenciamento de fax, caso alguém precisar ainda, né? Na verdade, o que significa? O fax vai se tornar um e-mail. Então, se chega um fax no sistema, ele recebe, gera um e-mail,
O fax é um PDF digitalizado, você recebe no teu e-mail. Se você quiser mandar um fax, você pega um editor de texto, instala um drive no teu computador, e em vez de mandar para impressora, alguma coisa, você manda por esse cliente que foi instalado, aí ele comunica com o Vila Fax, comunica com o asterisco e dispara para frente. Tá? Vira um servidor de fax. Né? A parte de voz sobre IP, né? VoIP, no caso, quem faz é o asterisco em si, ou seja, toda a parte de gerenciamento da central telefônica é o asterisco quem faz. A parte de vídeo também, asterisco aceita videoconferência, então também você pode, quiser fazer ligação através, além do áudio, se você quiser ver a pessoa, você pode habilitar a parte de videoconferência. Não vem habilitado, né? Você tem que ir lá no local habilitar, aí você consegue. Na verdade, para quem conhece, é uma instruçãozinha lá, só habilitar e vai fazer videoconferência também. E o que eles fizeram, toda essa parte todos esses produtos, eles fizeram uma única interface web, fizeram a integração e chamam um servidor de mensagens unificadas. Tá? Então, aqui, mais ou menos, o que tem listando o Isabel, né? Ele já vem com o sistema operacional Linux, né? Vai depender da versão, se é versão 5 ou 7, né? Depende da versão do Isabel, Asterisk 11, 13 também, né? No caso. FreePBX, onde faz toda a parte de gerenciamento gráfico do Asterisk. Operator PN fazer gerenciamento, né? Para ver quais são os tamanhos que estão ativos, ligando, ele mostra tudo em tempo real. Tem um sintetizador de voz, no caso, para o inglês, né? No caso, por causa do português não vai servir, né? VTarget, parte de controle CRM, né? Para gerenciar clientes contatos. A 2BIN, a parte de tarifação. E o básico dele, MySQL, PHP, Apache, Postfix. Além disso, tem driver já instalado com a placa da Digital, OpenVault, Shortcom, Sangoma, tá? Mensagem instantânea OpenFire, né? Que eu já comentei, já vem pré-instalado, basta você ativar ele, responder algumas perguntas. Né? O módulo de call center, ele não vem instalado, mas basta você ir lá registrar o servidor, no caso, e você ir lá no ADD11, aí você, no único clique, clica no botão instalar, instala o call center, você tem já um módulo para call center. Interface gráfico, correio de voz, compartilhado com MP3, ou seja, se você quer usar música de espera, qualquer música aí você põe música MP3 lá, basicamente ele vai tocar naquela qualidade, em vez de ficar escutando aqueles bits tradicionais, né? Suporte a fax, backup e store, né? E várias outras telas de relatórios que eu não listei. Tem algumas outras rotinas que você pode configurar, definir uma operadora de saída, ou pode definir várias, aí se uma operadora caiu, ele simplesmente já, ou está congestionado, ele já pega a segunda operadora, né? Falta de menor custo, então você pode criar por regras para, vamos supor, todas as ligações para celulares, pega uma interface, vamos supor, celular, todas as ligações locais sai pelo E1, todas as ligações internacionais de DDD sai através de um provedor VoIP. Então você pode criar várias outras regras aqui, tá? Para você otimizar o custo das ligações telefônicas. Integração com portabilidade, então portabilidade no caso é um banco de dados, né, que tem o registro de todos os telefones que foram feitos portabilidade. O sistema, primeiro, consulta o banco, verifica se fez portabilidade, vamos supor, se migrou da TIM para Claro, ele simplesmente pega uma interface celular diferenciado lá e faz ligação de Claro para Claro, TIM para TIM, Vivo para Vivo e assim por diante. Então, você economiza bastante em relação à portabilidade também. Tá? Funcionamento em rota em função de data e hora, se você tem expediente diferenciado, você pode trabalhar de maneira diferente, integração com CRM, tem URAs, basicamente URA é bem simplesinho de configurar, você pode colocar de quantas URAs você quiser, ou quantos níveis, diversos níveis de URA, né? Menus, submenus aí, que basicamente é uma linguagem de programação, e se você for comprar uma central tradicional, você paga uma fortuna para montar uma URA. Aqui, praticamente, você pode criar 10, 20, 30
praticamente é só baseado em software, né? Com diversos recursos nele, né? Tá? E só para dar uma visão como é que você pode implementar um PBX IP aí, né, baseado no ACIs. No caso aqui, vamos supor, você tem uma rede interna, uma placa de rede, gerenciando aqui, fazendo até a função de um firewall, e uma rede externa vindo a parte de internet. O firewall embutido dentro dele, se você quiser maior segurança, não é recomendável fazer isso. No caso aqui, você colocar um DMZ aqui, o firewall só para gerenciar a questão de segurança. Vai ter muito mais segurança do que você colocar o firewall embutido dentro da tua distribuição. É possível fazer isso, perde muita segurança, né? Se você quer aumentar a segurança, prioridade de segurança, põe um firewall externo, tá? Assim, quem vem da internet, primeiro tem que invadir o firewall para depois invadir o teu sistema. Aqui, se ele conseguir invadir aqui, vamos supor que o Apache tem uma brecha de segurança, ele vai cair dentro do teu servidor aqui, vai invadir e praticamente o firewall não está servindo muito por causa da brecha de algum... Como a distribuição tem vários serviços ativos, então, quanto mais serviços ativos, maior a probabilidade do hacker conseguir invadir, né? Tá? E aqui, no caso, tem um E1, que foi contratado através de uma operadora, né? E portas FXO ou FXS. FXS é onde você liga um telefone, né? Vira um ramal. E porta FXO você pode fazer interligação com uma central do telefone. Então, um ramal IP aqui pode vir aqui, pegar essa saída aqui, fazer uma ligação local, vamos supor, né? Usar a saída E1. Ou pode vir aqui fazendo essa conexão com esse ramal aqui, conversar com qualquer ramal dessa central tradicional analógica. Ou ele pode vir aqui, fazer uma ligação VoIP e sair através de um provedor VoIP aqui. Então existe uma infinidade de possibilidades, né, de fazer esse tipo de interligação. A grande vantagem é que você consegue adaptar isso conforme a necessidade do cliente. Tá? Ou seja, se ele precisa de compra um E1, põe dentro do servidor, faz a configuração. Quer interligar com a central telefônica, compra a porta FXO através de ramal e interliga. Se não tem essa necessidade de interligar com a parte legada, não precisa nenhuma dessas placas, simplesmente só fica esse lado aqui na parte digital. Tá? Interligação de site, o que o pessoal utiliza muito, né? Você utiliza a internet para interligar diversos matrizes e filiais, né? Tá? Então, através da interligação em diversas matrizes e filiais, você tem a matriz aqui gerenciando, aí através da internet, um ramal dessa matriz consegue falar com o ramal dessa filial. Ou seja, todos eles conversam entre si praticamente sem pagar nada de ligação, porque basicamente basta ter a saída da internet aqui. Tá? Como a interligação entre as empresas, então você não vai gastar nada. Se você tiver 10, 20, 30, 50 sites, todos eles vão conversar entre si de graça e como se estivesse dentro da mesma empresa. Basta você criar aqui ramal, vamos supor, faixa de 1000 aqui, faixa de 2000, faixa de 3000, 4000, 5000, assim por diante. O 1000 ligou para 3000, então sabe que está nesse local. Ligou para 4000, sabe que o ramal é aqui. Basta você criar um plano de descagem que todos eles vão conversar entre si. Tá? Então tem um protocolo, no caso, o Asterisco tem um protocolo chamado IAX, que ele faz essa interligação. Ele faz criptografado também para aumentar a segurança e é muito mais fácil para rotear atrás de NAT e Firewall também. Tá? Módulo de call center, né, no caso, que você tem que instalar, é um ADD11, no caso, né? Então, quem desenvolveu esse módulo de call center foi o pessoal do antigo Elastic. Eles desenvolveram um módulo gratuito e um módulo pago. Então, esse módulo é um módulo gratuito do Elastic, que você vai lá no ADD11 do Isabel, né? Só que para habilitar o ADD11, primeira coisa, você tem que só fazer o registro. O registro, colocar os seus dados, né? Aí ele habilita o ADD11, aí você clica no botão instalar, instala o módulo. Aí você cadastra agentes para fazer o atendimento, você cria as filas de atendimento, você pode criar um formulário para os agentes preencherem. Vamos supor que você vai fazer uma pesquisa de mercado. Aí tem um formulário,
a pessoa, o atendente, no caso, preenche o formulário, ele gera um banco de dados, depois se você faz o download, faz estatística em cima do banco de dados, tá? Tem parada, break aí, que no caso, se ele quiser ir no banheiro, tudo, ele vai gerar relatório das paradas, e a campanha de ligação de entrada e de saída. Entrada, ou seja, você cria uma fila, aí as ligações para aquele determinado número chegando na tua empresa, cai dentro dessa fila, e caindo nessa fila, ele distribui para os agentes, tá? E ligação de saída, ele tem um discador. Então, vamos supor, se você tem 3 agentes, o sistema inteligente, ele vai disparar a ligação para os três agentes, está ocupado, então ele fica aguardando aí, através de estatísticas, para poder disparar outras ligações e cair para os atendentes. Ou seja, o atendente não precisa nem discar nada. O sistema disca todo automático. Você cria uma tabela aí com 1.000, 2.000, 5.000 números telefônicos, e quando ele disparar, fechou o circuito, ele cai numa fila e o atendente vai fazer o atendimento através dessa ligação, tá? Então, é um módulo, no caso, gratuito, mas que já atende a boa parte de call centers de maioria das empresas, tá? Tem muita empresa de call center utilizando esse módulo também e satisfeito no caso, né? Tá? É um módulo muito bom. Aqui eu coloquei só alguns itens que o pessoal está trabalhando com esses projetos, né? E ganhando bastante dinheiro. Como é que eles podem ganhar dinheiro em cima disso? Em cima do projeto, né? Porque cada empresa tem uma necessidade diferente, então você tem que fazer um projeto que se adapte àquela empresa, tá? Aí você vai cobrar pela instalação, consultoria, suporte, a manutenção, tá? Você pode ganhar dinheiro vendendo no servidor, vendendo equipamento. Equipamento seria telefone IP, ATA, tem vários equipamentos que você vai fazer parte do projeto. Se ele comprar com você, você pode vender com preço diferenciado. Placas, quer interligar com a telefonia tradicional ou o E1 da operadora, tem que comprar placa, e você pode também ter fornecedores parceiros, né, e fornecer suas placas. Contato, manutenção, locação do servidor ou comodato, né? São maneiras que você pode oferecer serviços aí e manter o cliente na mão e prestar o serviço ou consultoria ou fazer expansão para o cliente, né? Tem serviços de VoIP, né? Se quiser fazer parceria com alguma operadora de VoIP, na minutagem você pode ganhar um pouco, e oferecer serviço de portabilidade também. Tem empresas aí que oferece serviço de portabilidade, então você, no caso, faz parceria com essas empresas, você, antes da empresa aqui ligar, fazer uma ligação, ele verifica qual que é a operadora e faz ligação entre operadoras para diminuir o custo, principalmente por ligação para celular, tá? Outra ideia seria distribuir um E1 de um prédio comercial condomínio, né, e fazer a distribuição como se fosse uma operadora entregando, no caso, o serviço. Dependendo da situação que você precisa ter uma licença para poder distribuir, tá? No caso. Que, na verdade, é um serviço de telecomunicações, você tem que ter um serviço, o STM aí, a licença para poder. Na verdade, não é nada tão caro, não é nada tão difícil tirar. Aí você consegue, em vários condomínios, visualmente comercial ou até residencial, oferecer esse tipo de serviço, fazer a distribuição do E1 para vários estabelecimentos comerciais, tá? É uma outra maneira que o pessoal pode, no caso, oferecer serviços e ganhar nesse mercado também, né? Aí um outro mercado que está crescendo bastante, que no início o pessoal não acreditava muito tudo, mas com o tempo já tem muita gente migrando para um PBX baseado na nuvem, né? Então, a grande vantagem disso é que, basicamente, o servidor está num data center, qualquer aí, e através da internet você faz a comunicação entre todos os sites, ou, no caso, a matriz da empresa, tá? Então, toda a configuração está, no caso, na nuvem, né? Então, essa é uma grande vantagem, que a implementação é muito rápida. Normalmente, quem tem uma central baseada na nuvem, a parte da configuração é uma coisa bem simples. Então,
muito rápido você implementar, basta você vir em cada local aqui e configurar os equipamentos IP aqui, né? ATA, telefone IP, gateways, softphone, em cada local. E hoje em dia, praticamente, todo mundo tem um smartphone, né? Basta você colocar dentro do smartphone um softphone. Tem vários softphones gratuitos, você instala dentro do smartphone, aquele smartphone vira um ramal. E com acesso à internet, você pode viajar em qualquer localidade e você está sempre conectado na sua central telefônica. Tá? Então, tem grandes vantagens, uma central baseada na nuvem. No início, o pessoal tinha muito medo com segurança, mas se você pegar um pessoal profissional, eles conseguem colocar um bom nível de segurança através da nuvem. É lógico que você colocou na nuvem, você tem o risco de sofrer ataques, né? Mas tem empresa especializada nisso que você pode aumentar bastante a segurança, ou se você realmente quer aumentar bastante a segurança, você pode criar VPNs aqui, né, conectado na nuvem, ou seja, você vai criptografar todo esse tráfego aqui também, então você aumenta bastante a sua segurança, caso você exige maior aí, tá? Então, através de VPN, praticamente fica tudo criptografado, e aqui vai depender da segurança da tua operadora que está oferecendo esse serviço, tá? Então, essa é uma tendência muito grande que está acontecendo, tem muitas empresas oferecendo esse tipo de serviço. Se você for o Isabel tradicional, né, o Isabel 4.0 ou 2.5, não é preparado para a nuvem ainda, apesar que você pode até instalar ele na nuvem, né? A grande diferença se você pegar o Isabel 4, você vai ter que praticamente instalar cada Isabel como sendo uma máquina virtual e ele vai atender apenas uma única empresa. Tá? Essa é a grande questão. Você consegue fazer funcionar, está tudo ok, só que para cada cliente você tem que colocar uma máquina virtual com o Isabel instalado. Então, o Gerson mandou uma pergunta privada aqui, depois se puderem configurar para mandar para todo mundo, assim todo mundo recebe. Ele colocou aqui, tem uma pergunta para o final do webinar, ele disse final, mas eu consigo utilizar uma empresa cloud como AWS, Google Cloud? Isso, você consegue, com certeza. Você consegue usar, na verdade, qualquer empresa aí de data center que oferece esse tipo de serviço, você consegue instalar lá sem problema nenhum, é o que muita gente tem feito. Só que o que acontece? Se você pegar um produto desse, Isabel, Elasticsearch, qualquer outro produto, esses produtos, eles foram feitos normalmente para instalar dentro de uma rede local. Ou seja, na rede local não precisa, assim, um nível de segurança, não precisa tanta segurança que você tem um firewall, né? Então, quando você instalou, vamos supor, um Isabel, um Elasticsearch aí na nuvem, pegar esses da Amazon, qualquer outro serviço de cloud, primeira coisa que você tem que fazer é colocar a parte de segurança, bloqueio de tudo tal, e restringir só aquilo que você realmente precisa. Porque se você não fizer isso, acredito que em menos de um dia, seu servidor já está invadido e já estão vasculhando todo ele, tá? Ou seja, se você pegar um Isabel, instalar, colocar direto na internet, pode ter certeza, em poucas horas ele vai ser invadido, o pessoal vai... ou seja, você não vai ter segurança nenhuma, tá? Então, essa questão de você pode colocar na nuvem, contanto que você conheça bem essa parte de segurança e proteja bem ele, senão você vai ser invadido. Aqui tem muita gente que às vezes reclama que colocou na internet e foi invadido, mas na verdade, o que acontece é, quem desenvolveu o Elasticsearch e o Isabel, ele parte do princípio que tem que estar tudo aberto, senão a pessoa vai instalar o produto para testar e nada funciona, porque está tudo bloqueado, ele vai desistir do produto. Então, esses produtos partem do princípio que é tudo aberto, ou seja, não tem firewall, não tem nada. Você tem acesso total dentro dele. Então, quando você coloca isso dentro da nuvem, e se você não põe em questão de segurança, você também, qualquer hacker vai ter acesso a tudo. Então, se ele achar falha em alguma porta, algum bug ou algum item, ele vai invadir tranquilamente a tua central telefônica. Agora, se você fechou todas as portas, só liberou algumas, talvez usou VPN aí para poder, então o hacker vai ser muito mais difícil dele invadir o teu servidor. Na verdade, o que vai acontecer? Ele vai tentar invadir o teu servidor,
ele vê que está bem protegido, ou seja, aquelas coisas básicas você bloqueou, então ele vai desistir de invadir o teu, ele vai procurar um outro que está muito mais fácil. Ele prefere fazer isso do que ficar perdendo tempo no único servidor, e pode ser que ele fique um dia inteiro lá e não consiga invadir. Então é muito mais fácil ele pegar o outro servidor que está desprotegido, tá? E no caso do Isabel, né? Então, recentemente, não sei se vocês ficaram sabendo, que teve um webinar que eles mostraram algumas funcionalidades do produto deles para você trabalhar na nuvem, tá? Então, na verdade, o que é? Numa única instalação, você vai instalar ele na internet, no caso, e você vai poder configurar diversos clientes dentro do único servidor instalado. Então, esse é o produto ideal para quem quer colocar na nuvem, principalmente se você quer oferecer serviço para diversas empresas. Se você quer colocar na nuvem, usar só para a tua empresa, então você pode colocar o Isabel do jeito que está, sem problema nenhum, contanto que você bloqueia a parte do firewall, põe a parte de segurança. Agora, se você quer oferecer serviço para diversas empresas, então esse produto é ideal, porque aqui só tem um único sistema operacional, só tem um único asterisco, só tem uma única interface gráfica, então ele vai consumir muito menos recurso do que você instalar isso diversas vezes, o mesmo sistema operacional e toda a distribuição gráfica, tá? Então esse é um produto ideal, no caso, para poder fazer a instalação do Isabel. Só que esse aqui eu acho que não é um produto, ele é open source, mas parece que tem alguma taxa que eles vão cobrar, tá? Aí você teria que entrar em contato com eles para ver qual é o plano deles em relação a esse produto, que foi muito recente, tá? Eu acho que o webinar que aconteceu, eu acho que menos de um mês atrás, apresentando esse produto para o mercado, tá? E esse era o último slide aqui que eu tinha que apresentar para o pessoal, né? Tem uma promoção, quem quiser, no caso, comprar os cursos do nosso, lá no Portal do Saber, né? Tem curso do VelaShakes, do Isabel, do Callcenter e vários outros cursos. Tem um cupom de desconto aqui para videoaulas, no caso, até 29/3, né? Agora tem, no caso, o Gerson já mandou uma pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida aí, né? Em relação ao que foi dito aí, né? Tá? Se alguém quiser perguntar, pode colocar no chatzinho, ou eu deixei todos os microfones desligados só para não gerar ruído, né? Se alguém quiser abrir o microfone e falar, também pode, tá? Hoje eu clicar lá no chatzinho, só que no chat aí manda para todos, né? Assim todo mundo vai ver a pergunta, tá? Deixa eu ver aqui que o Gustavo colocar. Consigo migrar as informações e configurações de um Elastic para o Isabel? Sim, você consegue migrar, porque o que acontece? O Isabel, basicamente, é a continuação do Elastic. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no Elastic, faz um backup, pega esse arquivo, que ele vai gerar um arquivo compactado, vai lá no Isabel e você, no caso, dá um upload. Na verdade, no Isabel, né, eles já colocaram até um botãozinho de upload, que no Elastic faltava. Então, você dá um upload lá, localiza o arquivo que você fez backup no Elastic e descarrega dentro do Isabel, tá? Você pode fazer isso, você consegue migrar isso facilmente de um Elastic para o Isabel, tá? Aconselho aí, porque isso daí vai, na verdade, só tomar um cuidado, porque não sei qual que é a versão do Elastic que você está usando e não sei qual que é a versão do Isabel que você vai colocar. Então, a primeira coisa que você faz, instala o Isabel numa máquina virtual e faz essa migração. E depois você faz os testes, está tudo ok. Se está tudo ok, aí você faz isso na tua máquina mesmo, né? Tá? Samuel, Isabel consegue gerenciar 2 filiais ou teria que administrar 2 servidores? Um em cada filial. Sim, na verdade, eu não cheguei... Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde que está. Esse slide aqui talvez fique mais fácil para você explicar. Eu não cheguei a explicar detalhes aqui porque tinha vários slides aqui. Então, vamos supor. Aqui tem um servidor do Isabel, tá? Tá vendo que aqui tem outro servidor, tem um outro servidor.
Isso aqui é filiais, isso aqui é matriz. Vamos supor que você tem aqui nessa filial, vamos supor, 50 ramais. Né? Nessa matriz, 50 ramais. E aqui nessa filial, você tem 3 ramais, vamos supor. É uma filial pequena, nova, foi recém-instalada. 3 ramais. E aqui no caso, como vocês têm apenas 3 ramais, não compensa colocar um servidor aqui para gerenciar apenas 3 ramais. O que você faz? Você tira esse servidor daqui e autentica esses ramais através desse Isabel aqui, pela internet. Tá? Então, você autenticando aqui, na verdade, esses ramais vão pertencer a esse servidor aqui. O único detalhe que o asteíst ele foi projetado para normalmente o tráfego passar pelo servidor. Então, o que vai acontecer na prática? Se esse ramal quer falar com outro ramal que está aqui do lado, a tendência é ele vir aqui, chegar nesse servidor e voltar. É como se gastasse 2 canais aqui, entendeu? Tá? Essa é a única diferença. Agora, se você põe um servidor, entre esses ramais, ele vai passar por esse servidor e voltar. Não vai consumir banda de saída. Vamos supor que ele cresceu, a filial aqui, agora já tem 10 ramais. Aí você chega à conclusão que às vezes é melhor colocar um servidor aqui e esses 10 ramais, se eles falam muito entre si, para não consumir muito essa banda de saída, você põe um servidor aqui. Tá? Então, isso aqui vai depender de projeto a projeto. Vamos supor que aqui, residencial aqui, a pessoa, vamos supor que é o dono da empresa aqui, não vai colocar um servidor Isabel aqui. Então, esse ramal aqui autentica nesse servidor aqui. Tá? É assim que você faz o projeto. Deixa eu ver, o Diego, ele mandou privado aqui, né? Mas existe um número máximo de ligações simultâneas que pode ser realizada? Na verdade, existe, tudo depende desse hardware aqui, vamos supor. Mas a quantidade de ligações simultâneas vai depender muito do hardware aqui, quantidade de memória, quantidade, code que você está utilizando, quais são os serviços que estão habilitados aqui. Mesmo que, vamos supor, tenha um volume muito grande, você pode colocar aqui um segundo servidor e fazer com que esses 2 servidores trabalhem como sendo um, tá? Na verdade, esse hardware, hardware e link, né? No caso, ele está perguntando. Isso, depende do... porque, primeiro, vamos supor que a tua matriz aqui tem 1000 ramais, né? Vamos supor. E 1000 ramais dentro de uma rede local, né? Nós temos um prédio com 2, 3 andares, tem 1000... Vamos supor 5000 ramais, tá? Para dificultar mais. Vamos supor são 5 andares, é uma rede local, cada andar com 1000 ramais, vamos supor. Se quiser, você pode colocar um servidor maior atendendo esses 5000 ramais, tá? Porque, na verdade, o servidor aqui, o que conta para o servidor não é a quantidade de ramais, é a quantidade de ligações simultâneas. Não importa se tem 5000 ramais, se tem 20 ligações simultâneas. Ou se tem 100 ramais com 100 ligações simultâneas. Ou seja, esse 100 ramais com 100 ligações simultâneas vai exigir muito mais do servidor, no caso de um call center, tá? Então, vamos supor, se você não quiser colocar um servidor gigantesco atendendo 5000 ramais, você pode colocar 5 servidores, um servidor para cada andar, ou seja, atendendo 1000 ramais cada servidor, bem menores no caso, e todos eles interligados entre si, ele vai funcionar como se estivesse no mesmo servidor. O usuário não vai sentir diferença em si, é só questão de você configurar. A grande vantagem de ter 5 servidores, se o primeiro servidor caiu, os outros 4 estão no ar. Se você tem um único servidor apenas, caiu ele, 5000 ramais estão fora, tá? Ele só vai consumir banda se você quiser ligar para fora. Aí vai consumir o link. Alguém escreveu hardware link, tá? Deixa eu ver o que o pessoal escreveu lá aqui. Existe alguma solução em relação ao call center que deixa ou com um layout mais amigável e sofisticado para o cliente? Não entendi bem em relação... Deixa eu ver aqui. Existe alguma solução em relação ao call center que deixa o layout mais amigável e sofisticado? Eu imagino que você tá falando em relação àquela interface do agente que tem no módulo de call center, né?
Porque ele vem uma interface padrão lá para o módulo de call center básico, mas esse call center, existe um protocolo chamado ECCP, que você pode programar a interface que você quiser e comunicar com o call center também. Aí você tem que conhecer um pouco de programação, aí você pode criar uma interface totalmente diferenciada para o call center, né? Imagino que é em relação a isso que você perguntou. Entendi a questão de locação de servidor, mas qual seria a gerência de cada servidor? Eu teria que administrar cada filial ou ter uma interface única de gerência? Entendi a questão de locação de servidor, mas seria como... porque vamos supor, se você tem um servidor aqui, outro servidor aqui, outro servidor aqui, na verdade, cada servidor é uma interface gráfica. Não vai existir uma interface gerenciando os três, tá? É uma interface gráfica aqui. Aí você quer gerenciar esse, você vai ter que conectar, né, na interface web aqui dele para poder gerenciar, né? Tá? Você faz uma conexão VPN, acessa a interface gráfica dele para gerenciar esse servidor. Tá? É possível configurar todos os aparelhos para que, de forma automática, procurem seus respectivos servidores? Existe isso também, tá? Existe técnicas para você fazer isso, tá? Tem como você projetar lá, tem um protocolo, no caso, que você configura um determinado servidor, esse servidor caiu fora do ar, o outro servidor pode assumir automaticamente. Ele pode assumir automaticamente também, tá? Dá para você configurar isso. Tem um protocolo para fazer isso. Pergunto isso para que, em caso de falha de um servidor, os aparelhos existem de forma automática em outro servidor. Isso. Tem como fazer isso, tá? Tem equipamentos que tem essa configuração também. Ele percebeu que um caiu, ele vai lá e já acessa um outro, ou às vezes um protocolo interno aqui dentro dos servidores também pode fazer isso, tá? Legal, obrigado por iluminar, apresentar as ferramentas. É sempre bom compartilhar conhecimentos. Se puder divulgar meu site, já tá. Eu tenho o Gerson mandou privado aqui, ele pediu só para compartilhar o Linux na web. Ô Gerson, seleciona lá enviar para todos, aí põe o teu link, assim todo mundo já pega o teu link. Ou eu vou copiar aqui. Ele já acabou de jogar para todos, pronto. Tá. O Mad Musa está dizendo, já existe uma configuração de failover entre dois servidores? Sim, na verdade, o que acontece aqui, você teria que configurar a parte do failover em relação ao Linux, a nível de servidor, no caso, né, o cluster ali, né? Tem várias técnicas para você criar sistema em alta disponibilidade, tá? Então, é possível você fazer isso. Você configurar ele, vamos supor, dois servidores funcionando como sendo um, fica em stand-by, outro ativo. Quando o servidor caiu, ele migre automaticamente para o outro. Aí você tem como fazer isso, tá? Se o Isabel faz... Não, eu acho que não faz nativamente. Aí depende da técnica que você vai configurar isso, tá? Tem algumas técnicas mais simples que algumas coisas pode até fazer, né? Depende muito da técnica que você vai utilizar, né? Tá. Deixa eu clicar sem querer. Tá. Mais alguma pergunta? Praticamente são 4 horas no meu, né? Porque caso alguém tiver alguma coisa, pode mandar para o meu e-mail aqui, né? Tá certo? Então, vou encerrar, que praticamente já são 4 horas, deu 1 hora exatamente. Tá certo? Bom, obrigado a todos, então. Até uma próxima, então, tá?